A indicação do filme Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, para o prêmio ao Oscar de melhor documentário, gerou uma grande polêmica e uma nova divisão no país. O documentário de Petra Costa tem grande sensibilidade, demonstra que a cineasta tem talento, tem convicções democráticas, solidariedade ao povo e faz uma denúncia contundente dos acontecimentos que levaram ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. Mas, ao mesmo tempo, Petra Costa demonstra uma total incapacidade de compreender o Brasil, de compreender a nossa memória, a nossa história. Ela tem uma visão amarga e derrotista da história do Brasil. Não tem nenhuma confiança no nosso povo, que é sempre apresentado como vítima e não como protagonista da nossa história. Chega ao ponto, Petra Costa, por exemplo, de igualar o seu juízo sobre a República ao que disse o ministro da Educação do governo Bolsonaro, que no 15 de novembro atacou a República como um golpe. Essa também é a mesma opinião de Petra Costa. Não vê a República como uma conquista democrática, como resultado do esforço das jornadas de todo o tempo do Império, quando as rebeliões do Brasil foram canalizadas para o esforço de militares das camadas médias de proclamar a República no Brasil. Eu lembro, inclusive, da celebração dos 500 anos, quando a mesma visão negativa apareceu no Brasil, quando lideranças da oposição diziam que eram 500 anos onde não se tinha o que ser comemorado. E agora que nós nos aproximamos dos 200 anos da independência do Brasil, é provável que a mesma polarização venha a se reproduzir e que também essa visão crítica, essa visão pessimista, essa visão derrotista do processo civilizatório no Brasil venha a se manifestar. E sabe qual é o perigo? É porque todo o processo de capitulação, de entrega do país, tem que ser antecedido de um movimento intelectual de desprezo pelo Brasil. E, lamentavelmente, esse desprezo hoje procede dessas correntes de direitas que se alojaram em Miami, que acham que os Estados Unidos, como esse pessoal que acha que ali é que é o exemplo de civilização, e sempre em contraponto ao Brasil, uma visão de desprezo pelo país, mas além dessa visão, que é partilhada por essas correntes conservadoras que veem Miami como paraíso, também essa visão derrotista é partilhada também por uma parte da esquerda, que acham que é na civilização europeia e talvez na de Nova York que nós vamos encontrar o paraíso, que o Brasil é uma civilização abjeta e que tem que ser desprezada. Como é que se vai reconstruir, como é que se vai dar prosseguimento à construção do Brasil com esse tipo de visão? Não. Os patriotas, os nacionalistas, os que confiam no povo, os que não veem a nossa história como uma sucessão de fracassos e de derrotas, os que não escrevem a história do Brasil pelo que deu errado, mas os que procuram nela o que deu certo, esses têm a responsabilidade de conduzir o Brasil politicamente, esteticamente, de valorizar a história e a memória do Brasil e de fazer dos 200 anos que se aproximam um momento de retomada, de revalorização e de se olhar o futuro com confiança, com otimismo e com espírito crítico, para que o Brasil tenha mais 200 anos de busca de justiça, de equilíbrio e de independência. E isso, infelizmente, a nossa cineasta não consegue fazer no seu belo filme Democracia em Vertigem.